Oi, Tânia! Tá me ouvindo? Tânia, me ouve? Sim, Tudo bem com você? ouço. Tudo bem. Legal. Glaucia, me ouve? Acho que não. A Sônia mandou mensagem sobre... Ok, ver se consigo entrar nesse horário. Ok, então a Sônia não deve chegar por agora. Oi, Edna, tudo bom? Edna, me ouve? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Boa noite. Oi, Angela, tudo bom? Linda, Glaucia, vocês me ouvem? Gente, ó, pra mim tá parecendo que tá gravando, ó. Tô vendo aqui, então acho que vai agora. Oi, Glaucia, você tá me ouvindo? Não sei se ela tá me ouvindo. Linda, você tá me ouvindo? Oi, tô, agora Tá, sim. legal. Ângela, tá me ouvindo? Ela não está ouvindo. É, mas eu acho que ela tá fazendo alguma outra coisa lá, talvez. Ou não. Ângela, me ouve? Falta Marilene. Kátia, não estou escutando. A Glaucia mandou. Glaucia, tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, Glaucia. Ah, agora sim, eu tava sem o. Não, mas sem fone não funciona? Que estranho. Pois é. Entender. Ai. Bom, falta a Marilene, a Cláudia está digitando alguma coisa, não recebi o link, é o mesmo, deixa eu mandar para ela. Falta a Carmen, ela tá aí? Falta a Carmen, a Aline, a Cláudia entrou, então a Carmen, a Aline, a Sônia não vai participar mais tarde. 1, 2, 3, 4. Oi, Cláudia, me ouve? Tá me ouvindo, Cláudia? Boa noite. Quem que falou foi a... Ah, oi, Ângela, tá? Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos ver aqui, vou colocar. Falta Marilene, Carmen. Mais alguém? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a Aline. Peraí.
Vamos esperar dar 8 horas, né? Se elas não entrarem até as 8, a gente começa. Mas se vocês já quiserem ir adiantando, como que foi aí a semana de vocês, trabalhar essa sequência aí com as crenças e os traumas conscientes da infância de vocês, como que foi? Eu não consegui fazer essa semana por causa de tempo. Aí eu vou ter que fazer essa semana que entra agora. Cheguei. Oi, Aline, tudo bom? Cheguei. Tudo bem. Legal. Mais alguém não conseguiu fazer ou alguma dificuldade? Eu falei, hoje ainda não fiz de hoje. Os dias têm sido bem corridos, a falta de tempo também. Mas hoje eu falei. Tá. Deixa eu até... Oi, pode falar. Eu não sei se eu fiz certo, mas era para fazer 3 vezes ao dia, mas de uma vez só ou várias vezes ao dia? É melhor fazer de uma vez só, porque às vezes você começa a trabalhar uma questão, aí você vai, sei lá, de 10 para 8 e aí você para, né? Então, é melhor fazer de uma vez, que aí você já zera ou vai até o mínimo possível de uma vez. Ah, eu fiz certo, então. Então, legal. Adorei as marquinhas. Oh, desculpa. O que foi, Aline? Tá linda as marquinhas. Ah, obrigada. Ai, obrigada. E linda, você ia falar? Oi. Eu não ouvi aí o que foi dito aí, fiquei voando aqui, mas tudo bem. Eu não fiz uma vez só. E essa semana eu tive uma irritação fortíssima com o irmão, cunhado, irmão. Foi uma coisa. Uma bênção, né? Acho que foi trabalhando essa situação aí de trauma de 0 a 11 anos. Mas é interessante ver essa irritação, mas foi forte, não foi devagar não. Mas eu continuei fazendo. E tem outras técnicas que eu trabalho também, como trabalhar com perdão, com aceitação, mas sabendo que eu estava muito irritada. Tá, a gente vai falar bastante das emoções hoje. E só uma coisinha, né? Acho que é para todo mundo aqui. Eu acho que assim, é bem difícil, até comparado com a experiência que a gente teve nas 4 semanas lá do grupo, é bem difícil a gente conseguir manter... Oi, Marilene, tudo bom? Tudo bom? Legal, tudo bem. É difícil a gente conseguir manter as 4 semanas certinho, fazendo todos os dias, ainda mais que tem lição de casa, tá? Eu sei que é puxado. E assim, num processo de coaching único exclusivamente, né? Meio que você é obrigado e você tem que fazer e não importa, porque, né? Resultado, né? São outros 500. Como é que a gente está trabalhando muita questão de limpeza de traumas, de emoções? A gente está mexendo bastante com esses aspectos. É normal que não sobre tempo, é normal que surja alguma outra coisa para fazer durante o... Sabe? É aquela resistência que a gente manifesta de alguma forma, né? Então, o que eu peço para vocês é que, assim, primeiro, não se culpem caso vocês não consigam fazer direitinho todas as tarefas, tudo bonitinho durante a semana, como tem que ser. E não se cobrem tanto nesse sentido, tá? Porque cada um tem o seu processo e como a gente está trabalhando muito com cura, vai depender muito do quanto você está disposto a trabalhar isso naquele momento. Pode ser que em um determinado dia você não esteja bem para trabalhar aquilo, tá? Então, o que eu peço é ideal, assim, o ideal seria, né, vocês participarem das sessões aqui com a gente, primeiro por essa nossa interação, porque é legal, a gente conversa e essa parte de mudança de crenças e paradigmas, né, isso é bem importante, a parte inicial, né, eu acho que ajuda bastante, independente do resto do processo. E também de vocês colocarem as dúvidas de vocês e tal, tudo. Mas as sequências e as tarefas em si, procurem fazer dentro do que for confortável para vocês, tá? Porque se ficar muito pesado, vocês vão desistir. E eu prefiro, é aquela coisa que falam, não sei como que é que eles falam o termo certo, mas é melhor a gente primeiro ajustar o caminho para depois ajustar a velocidade, né? Mais ou menos assim, um negócio que às vezes a gente quer ir com muita pressa, mas a gente vai por uma direção que não é tão legal. Então é melhor a gente tá bem certo do caminho, do ajuste, do caminho que a gente vai, para depois a gente ir com tudo, tá?
Então, eu acho que talvez algumas aí possam estar se sentindo um pouco, sei lá, sobrecarregadas e tal, por conta disso tudo. Então, fiquem tranquilas, façam o ritmo de vocês. A gente está começando hoje a semana 5. Se você ainda está com a semana 4 atrasada, vai para a semana 4, termina a semana 4, depois vai para 5. Hoje eu estou vendo aqui, pelo meu sinal, está aparecendo, está gravando, então acho que a gente não vai ter problema de perder essa gravação. E aí, então, vocês podem assistir depois com mais calma, tá bom? Não se cobrem com tanta, né, crueldade assim, tá? Sejam mais leves com vocês mesmos. Carmen, me ouve? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Legal. Entrei atrasada. Então, aqui, deixa eu ver, tá faltando... A Cláudia caiu, será? Ela estava aqui. Caiu a Cláudia e a Sônia vai vir mais tarde, né? Deixa eu ver se ela... A Cláudia não mandou nada no grupo, daqui a pouco ela entra. Bom, meninas, então, deixa eu começar aqui compartilhando a tela com vocês. Estão vendo minha tela? Uhum. Ok. Ok, então, hoje a gente vai falar muito sobre as nossas emoções. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, toda emoção é energia, né? Assim como tudo é energia. E a energia das emoções percorre todos os nossos corpos ao mesmo tempo em que recebe e dispara o comando para eles. Então, a gente já falou dos nossos corpos sutis. E sempre há uma troca energética entre eles, né? Então, às vezes acontece alguma coisa, o nosso corpo mental processa aquilo que aconteceu através dos nossos julgamentos, dos nossos valores, manda uma resposta para o nosso corpo emocional, e o nosso corpo emocional, dependendo daquilo, né, que foi identificado pelo corpo mental, então, se foi alguma coisa que incomodou, ele pode mandar uma mensagem para o corpo emocional de raiva. Aí você sente a raiva e o corpo emocional manda uma mensagem para o corpo físico mesmo para acelerar o coração, para, enfim, sintomas fisiológicos mesmos, né? Então, é assim que funciona. Sempre esse fluxo de energia, ele percorre por todos os corpos ao mesmo tempo. E sempre tem informação que vai de um para o outro, e é assim que vai, né? E o que acontece? Quando a gente tenta interromper um fluxo de energia por conta de uma dor que sentimos, a gente não consegue interromper somente as emoções negativas. Deixa eu só colocar vocês no mudo aqui para não ficar atrapalhando tanto o som. Então, é mais ou menos assim, eu coloquei até o desenho de uma barragem aqui, né? O que a gente faz a vida inteira, o tempo todo, é tentar construir esse bendito dessa barragem frente das nossas emoções, né? Então, isso aqui é todo fluxo energético que a gente tem dentro do nosso corpo. Quando a gente passa por alguma situação desagradável, uma dor, alguma coisa que a gente queira evitar, a gente tenta colocar uma barreira para aliviar aquilo, e aí o que acontece? A gente impede o fluxo de energia, obviamente, né? A gente impede a dor, mas não só, a gente não tem um filtro dentro de nós que fala, não, então eu vou barrar só a dor, né? Então a dor é da cor vermelha, o amor é da cor azul, então eu vou barrar só a cor vermelha. Não funciona assim. Então a gente acaba barrando muito mais do que a gente deve. E é por isso que muitas vezes a gente se sente esgotado, drenado energeticamente falando. E como a gente não consegue, porque nós mesmos colocamos essa barreira dentro do nosso campo energético, a gente não consegue acessar o total potencial de energia que tem dentro de nós, e a gente tende a buscar isso do ambiente, das pessoas, né? Que é um pouco que a gente falou semana passada, da questão de vampirizar e tal, né? E isso é uma coisa que, obviamente, a gente faz inconsciente, mas é o que acontece quando a gente tenta interromper esse fluxo de energia que nos causa dor, né? A gente acaba interrompendo muito mais do que isso. E aí, tem um termo que chama congelamento psíquico-emocional. Ele é muito falado, não sei se vocês conhecem, tem uma autora que trabalha muito com terapias energéticas, que ela é a Barbara Ann Brennan, ela é americana, se não me engano. E ela fala desse termo que eu acho que é interessante que vocês entendam o funcionamento de como que a gente faz, o que acontece quando a gente reprime, né, as nossas emoções. Então, cada vez que a gente procura
evitar sentir uma emoção por conta de um acontecimento doloroso, ou seja, cada vez que a gente reprime uma emoção, a gente congela esse acontecimento energeticamente. Acontece uma contração de energia. Esse congelar não é no sentido de parar a energia, porque a energia ela nunca para, né? Ela está sempre em movimento. Mas é como se você tirasse uma foto daquele momento e aquela sensação que você tem quando aconteceu aquilo, um acontecimento desagradável, você mantém essa mesma sensação dentro de você. Então, a parte da nossa psique que é associada a esse acontecimento também fica congelada nesse momento. Então, para quem não entende, a psique seria o conjunto do nosso consciente, do nosso inconsciente, aquilo que desenvolve a nossa personalidade, o conjunto das nossas funções psíquicas. É como se fosse comparando com um computador, é como se fosse o software do computador, o programa que roda dentro de nós, né? Então, o hardware seria, né, o nosso corpo físico, né? E o software seria essa programação interna, que é o nosso funcionamento interno. Se esse acontecimento aconteceu quando tínhamos 1 ano de idade, por exemplo, essa nossa parte da psique não amadurece e continua respondendo da mesma forma de quando tínhamos 1 ano, quando passamos pelos mesmos estímulos. Então, se você passou por algum tipo de trauma quando você era pequeno, e pela sua idade, né, você não tinha condição emocional, você não tinha maturidade emocional para lidar com aquilo, o que você faz? É um sistema de autoproteção, você reprime aquilo, né, porque você não consegue lidar, então você reprime. E aí, quando você reprime, você congela esse momento dentro de você, e toda vez que você passar por situações que sejam parecidas com aquela, automaticamente as emoções vão percorrer o mesmo caminho que a primeira vez, né? Como se a gente criasse uma sinapse dentro do nosso sistema nervoso, dentro do nosso cérebro, que toda vez que acontecesse um tipo de estímulo, ele respondesse da mesma forma. E aí, isso tende a se repetir, né? Porque você vai passar por isso mais vezes, por outras situações parecidas mais vezes. E aí, situação após situação, você vai fortalecendo cada vez mais essa conexão e vai ficando cada vez mais imediata a resposta, né? Então, por exemplo, a partir do momento em que a sensação inicial se repete mais vezes, a gente inconscientemente vai criando as crenças sobre a nossa própria experiência de vida. Deixa eu tirar o mudo de vocês, só para ver se eu estou falando muito grego. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido? Uhum. Sim. Ok, beleza. Então, vamos lá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? No caso de um bebê de 1 ano. Vamos supor que ele precisou se separar da mãe por conta de uma cirurgia que a mãe precisou fazer, né? E obviamente, ele não tem a consciência ainda do que significa estar longe da mãe, por que ela está longe, e ele pode se sentir abandonado, né? Nesse momento. E aí, 1 ano depois, no momento onde o pai precisou se ausentar de casa por alguns dias, ele sente a mesma emoção, que reforça a anterior. E aos poucos, a crença que ele vai formando inconscientemente é: se eu amo, eu serei abandonado. Porque é o máximo que dentro da capacidade dele, naquele momento, ele consegue alcançar. Enquanto essa dor não for curada, toda vez que ele se confrontar com o mesmo tipo de acontecimento, ele não vai conseguir reagir como adulto, e sim como uma criança de 1 ano de idade. Então, às vezes, vocês podem perceber que tem momentos que a gente está conversando com alguém, acontece alguma coisa, a pessoa faz um escândalo e você fala: nossa, a pessoa está fazendo uma tempestade em copo d'água, não tinha necessidade dela reagir desse jeito, né? Ou se não, você está conversando com alguém e tal, você vê a atitude da pessoa e você fala: nossa, parece uma criança agindo, parece um adulto. Né? E às vezes nós mesmos, a gente tem reações que racionalmente a gente reprova, mas que é mais forte que a gente, né? Então a gente grita com alguém e a gente sabe que não é legal fazer isso, mas o impulso é muito maior, né? Quando você vê, você já está gritando. Por que isso acontece? Porque literalmente, a gente nesse momento, a gente não age como adultos. A gente age de acordo com a lembrança original que aconteceu lá atrás e que ficou congelado naquele tempo e que a gente só consegue agir com a maturidade que a gente tinha naquele tempo. É engraçado isso, porque racionalmente não faz sentido, a gente sabe disso.
né? A gente sabe que não faz sentido eu agir como uma criança, mas você simplesmente age, é mais forte do que você. E às vezes até a gente vê esses casos também de nossa, fulano era tão tranquilo, era tão calmo, de repente quando vê, matou a família inteira, né? Nossa, o que aconteceu, né? Você nunca imaginou que fosse acontecer uma coisa dessas. Então, imagina, né? Durante um dia, quanto tempo a gente passa agindo de fato como adultos? Né? Porque o que acontece é que todas as situações durante o nosso dia que a gente passa, provavelmente 99% das situações, já são situações que já aconteceram na nossa vida, em algum aspecto, durante, né, todo esse tempo que a gente está vivo. Né? Então, se a gente parar para pensar em termos de situações novas, o que acontece de fato de novo, né, em termos de novo em todos os sentidos, né? Novo, não sei se está passando a polícia aqui bem alto. Novo no sentido de trazer emoções diferentes, né? Geralmente tudo que a gente vive está atrelado com alguma emoção que a gente já experimentou lá atrás, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. E quando a gente entra em contato com essas coisas, com alguns acontecimentos que acionam esse gatilho desses traumas anteriores, a gente tem muita dificuldade de lidar com eles com a maturidade que a gente tem hoje, justamente porque todo o nosso desenvolvimento psíquico ficou parado lá atrás. No momento que a gente reprimiu aquela emoção, a gente congelou. A gente não permitiu que ela se desenvolvesse. Então, ela ficou congelada lá atrás. Tudo bem? Alguém tem alguma coisa? Nossos insights aqui. Tá dando para entender? Uhum. Tá. Legal. Sim. Então, quando a gente pensa, né, do ponto de vista energético, os acontecimentos da nossa vida, hoje, são atraídos pela mesma vibração da frequência desse congelamento psíquico-emocional e, por isso, sempre recriamos a mesma cena com personagens diferentes. Né? Então, é aquela coisa, como a gente congela esse nosso desenvolvimento naquele momento, isso tudo está dentro da gente, não está fora. Então, aquilo está vibrando dentro de nós. Então, como o que está fora é reflexo do que está dentro, o que vai acontecer? Eu vou, do ponto de vista energético, acabar atraindo mais daquilo. Né? E aí a gente acaba recriando a mesma cena, só que com personagens diferentes, com ambientes diferentes, enfim. A gente acaba repetindo isso. Tá aparecendo uma telinha chata aqui, não sei se tá bloqueando aí para vocês. Tem um quadrado aqui no meio, para vocês está aparecendo esse quadrado no meio da tela? Deixa eu tirar. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo, me vendo? Espera aí. Todo mundo tá bem? Ninguém se machucou com a queda aí? Foi o meu que caiu dessa vez. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Eu acho que eu não sei até onde vocês viram. Mas eu vou voltar aqui. Isso aqui a gente já tinha conversado. Era essa parte aqui do ponto de vista energético. Acho que foi aqui que a gente parou, né? Foi. Legal. Então, vou voltar um pouco, porque eu não sei exatamente onde parou. Mas, então, do ponto de vista energético, quando a gente quando tem esse congelamento da nossa psique naquele momento lá atrás, né, que aconteceu aquele primeiro acontecimento traumático, ele está dentro de nós, a energia está correndo dentro de nós. E aí ela é paralisada numa frequência que vai emanar
essa frequência de dor, de, sei lá, de qualquer seja emoção negativa, e a gente vai atrair exatamente a mesma coisa para nossa vida, né? Tá dentro, tá fora. Deixa eu só colocar aqui no né? Melhorar aqui para vocês ouvirem. Então, e com isso, como a gente acaba atraindo a mesma frequência, a única coisa que vai mudar são os personagens e a cena, mas o enredo, o roteiro, vai continuar o mesmo, né? E do ponto de vista psicológico, eu atraio as mesmas circunstâncias com a esperança de que dessa vez o final da história seja diferente. Porém, a crença já está tão enraizada, né? E, portanto, ela emana uma vibração mais intensa do que a nossa própria vontade de que o resultado seja outro, que ela acaba vencendo. É aquela coisa, né? Psicologicamente, a gente passa por situações parecidas, a gente recria essas situações parecidas com a esperança de que, não, agora dessa vez a história vai ser diferente. Só que imagina, se internamente eu ainda não resolvi aquela questão, a mesma vibração que atraiu aquela situação para a minha vida novamente, vai atrair o mesmo resultado. Ao menos que nesse meio tempo eu consiga, de fato, quebrar esse congelamento, eu consiga liberar essa energia que está congelada, para que haja um desenvolvimento da minha psique, do meu funcionamento interno, para que ele lide, para que eu passe a lidar com aquela situação de uma outra forma. Então, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista psicológico, a gente sempre acaba atraindo as mesmas circunstâncias, né? E o resultado disso, no final das contas, é basicamente o fortalecimento da crença. Se eu amo, seria abandonado. Quanto mais essas coisas vão repetindo, a gente vai atraindo mais, porque a cada repetição, ela vai criando mais força, né? Aquilo que eu já falei das outras vezes, da interferência construtiva. Então, quando você tem uma onda assim, você coloca a mesma onda em conjunto com essa primeira, a amplitude dela aumenta, né? Então, ela vai ficando cada vez mais intensa, vai ficando cada vez mais forte. E isso vai fortalecendo a crença, né? Que é a crença que se originou lá atrás com um determinado trauma que a gente viveu. Tá tudo bem? Faz sentido para vocês? Sim. Com certeza. Comigo está acontecendo novamente uma coisa que já aconteceu e novamente está acontecendo. Já está revivendo esse enredo há quanto tempo aí, Tânia? Novamente, uma questão de... Sempre, assim, a minha mãe nunca queria que eu tivesse amigos, sempre ali a família, aquela coisa fechada, uma coisa assim. Então, toda vez que eu tenho um grupo de amigos, eu não sei por que eu acabo terminando com aquela amizade por algum problema. É incrível. Isso aí é engraçado, porque é bem isso que você falou, né? É bem isso que você falou. Você não sabe por quê, mas você age da mesma maneira, né? E literalmente, assim, a gente está falando de coisas aqui, de épocas que a gente... Talvez a gente até tenha uma lembrança consciente do que aconteceu, mas a gente tem a maturidade daquela época quando a gente está lidando com isso. Então a gente não tem essa consciência de hoje para poder analisar melhor os fatos e fazer diferente, porque a gente está preso lá atrás, né? Então, quanto mais a gente passa por situações parecidas e respondemos da mesma forma, mais a gente fortalece essa crença. E a nossa resposta aos acontecimentos dependem basicamente de dois fatores, né? Que são as nossas emoções e a nossa razão, que a gente até falou da vez passada. Deixa eu colocar aqui o negocinho vermelho. Ok. E ao entrarmos em contato com situações parecidas, a nossa resposta inicial vai se basear nesse condicionamento de quando ocorreu a situação inicial, que é aquela explosão emocional que a gente não consegue controlar. Porém, hoje, tendo consciência disso, a gente pode frear o nosso impulso inicial e usar a razão para agir de forma diferente. Tá? Então, é aquilo. Hoje, faz sentido para vocês entender isso, porque vocês já estão passando por um processo que começou antes da gente começar esse curso. Todos aqui já estão nesse caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e tal. Então, cada vez mais, conforme a gente for aumentando a nossa consciência, mais a gente tem a percepção de que
Ah, não, peraí, isso daqui está sendo uma resposta automática e eu tenho controle sobre isso, eu posso ter controle sobre isso. Né? E aí o que acontece? Se a gente percebe que esse impulso inicial, se a gente consegue usar a nossa razão para frear esse nosso impulso inicial e a gente agir de uma forma diferente, com o tempo e com a repetição, né, dessa resposta, a gente vai criando um novo caminho cerebral, uma nova sinapse, que vai substituir o primeiro. Então, a gente vai fortalecer uma nova atitude, um novo hábito, em detrimento de um que nos fazia mal, né? Novamente, aí entra a questão da ação. A gente precisa começar a agir, né? Enquanto a gente não partir para o plano da ação, a gente vai continuar tendo os resultados de antes. A gente não vai mudar em nada, né? Aí eu pergunto para vocês, as emoções são originadas dentro ou fora de nós? Dentro. Alguém acha que é fora? As situações que provocam as emoções são externas a nós, ok. Mas as emoções em si, a resposta que a gente dá, vem de dentro, né? Não tem como vir de fora. A resposta que eu vou sentir aquilo que eu tô lidando, com aquilo que eu tô lidando, né? Então, se elas são originadas dentro de nós, elas fazem parte de quem? De nós. Tanto as boas quanto as ruins? Sim. Entendi. Faz sentido a gente querer matar uma parte nossa? Mas não, mas que a gente tem vontade, tem, de vez em quando. De vez em quando. Não, o outro tem a ver com o que está dentro, não com o que está fora. De vez em sempre, a gente não só tem essa vontade, como a gente faz isso, né? A gente reprime até, praticamente, se desse para enforcar ali, a gente enforcava, né? Então, aí entra uma coisa de um princípio que não sei se vocês conhecem os 7 princípios herméticos, né? Mas um deles é o princípio da polaridade, que eu também chamo de princípio da unidade, né? Que tudo é duplo, tudo tem 2 polos e tudo tem seu oposto. Então, se a gente parar para pensar, né, em termos da natureza como um todo, né? A gente tem o Sol e a gente tem a Lua, a gente tem esses 2 polos, o Yin e o Yang, né? A gente tem o lado feminino e o lado masculino. A gente tem numa bateria o lado positivo e o lado negativo. Então, a gente... aqui eu não estou falando necessariamente de valores, tá? Porque quando você fala em termos de positivo e negativo, numa pilha, por exemplo, você não vai achar que o lado positivo da pilha é mais bonzinho e o negativo é mau, né? Não existe isso. Não estou falando em termos de valores, eu estou falando em termos de polaridade mesmo. Que muitos aspectos nossos são a mesma coisa em direções opostas, mas fazem parte do mesmo princípio. É igual o Yin e o Yang aqui. Apesar de ter 2 aspectos, eles só existem quando esses aspectos se juntam, quando há uma integração desses 2 aspectos, né? Então, da mesma forma, eu não consigo gerar um filho se eu não tenho um gameta feminino e um gameta masculino. Eu não consigo fazer criar nada se eu não tenho esse princípio duplo, né? E quando eu digo duplo, não é no sentido de ser 2 coisas diferentes, é no sentido de ser a mesma coisa com 2 extremidades diferentes, por exemplo. Igual o alicate, né? Alicate que a gente tem um ladinho assim mais fininho e outro ladinho mais chanfradinho, tá? Mesma coisa. Então, muitas vezes a gente pensa, né? A gente está nesse caminho tal do autoconhecimento, a gente fala muito sobre a questão da unidade, né? Que somos todos... nós somos uno com o universo e tal, tudo, né? E às vezes esse negócio de polaridade pode confundir um pouco, porque dá a impressão que a gente é 2. Mas a gente não é 2, a gente é um só com 2 extremos, né? E aqui existe um outro princípio também que é importante falar, que é o do ritmo, né? Que eu também chamo de princípio dos ciclos. Tudo tem um fluxo e um refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. Então, para a gente pensar em termos de equilíbrio, só é possível ter equilíbrio se, em primeiro lugar, existem 2 objetos, né? Porque eu não consigo equilibrar uma coisa só, sozinha, né? Ela precisa de um outro contraponto para ela poder se equilibrar.
E na natureza, como um todo, a gente tem muito essa questão dos ciclos. Deixa eu ver se eu coloco aqui. É possível, por exemplo, a gente experienciar somente a felicidade? Não, você tem polaridade, vai ter esse... Eu acredito que, assim, nesse momento da nossa jornada evolutiva, nós aqui no planeta Terra, né, na atual conjuntura, esse é o modo que a gente tem disponível para crescimento. É através dessa polaridade que a gente consegue evoluir, porque a gente só consegue ter o referencial do que é bom conhecendo o mal, né? Então, a gente só consegue ter referencial das emoções positivas entrando em contato com as negativas. A gente é muito baseado nessa questão da referência. Então, tem muita gente que, né, fala, não, fazer terapia você feliz pro resto da vida, né, e tudo vai ficar lindo, maravilhoso. E na atual conjuntura, no nosso atual estado evolutivo, a gente não consegue ainda ter essa possibilidade de experienciar somente coisas boas. Porque a gente precisa do referencial oposto para a gente poder se identificar. Né? É um pouco até do que a gente faz em relação à projeção. A gente projeta o que a gente sente no outro para a gente poder identificar o que nós estamos sentindo. É muito mais fácil a gente espelhar no outro e perceber no outro do que a gente mesmo se perceber. Né? Isso eu já perguntei. É possível haver equilíbrio quando há somente um elemento? Não tem como, né? Não tem como a gente equilibrar uma única pedra numa balança. Ela precisa do outro lado lá para fazer o contrapeso. E o aumento do nosso nível de consciência permite que a gente entre em contato com as emoções negativas com a compreensão de que, assim como as positivas, elas também vão passar. Então, os ciclos da vida, a gente tem vida e morte, a gente tem inspiração e expiração, a gente tem a noite, a gente tem o dia, a gente tem o verão, a gente tem o inverno, a gente tem o masculino, a gente tem o feminino, enfim... Tudo segue um ciclo, tudo tem o seu ciclo. Então, tem horas que eu estou em cima, tem horas que eu estou embaixo. E aí existe uma frase que eu, da Variedade, não sei se eu vou saber falar certo, mas que fala mais ou menos assim, que você não pode escolher a dor, mas você pode escolher se vai sofrer por ela, alguma coisa assim. Tem uma frase bonitinha, né? Porque o que acontece quando eu sofro por algum acontecimento que eu julgo ser negativo, o que de fato acontece? Na verdade, eu estou me apegando a esse acontecimento. E aí eu não, sabe, aquela coisa, meu ex-marido me traiu há 30 anos atrás. E até hoje o cara já casou com outra, você já casou com outro, e sei lá, fica lá martelando, pensando no marido que traiu há 30 anos atrás. E sofrendo por conta disso. Então, a gente se apega muito aos momentos e a gente não permite que o ciclo ele dê segmento. A gente congela ali. Então, esse vai e vem que supostamente deveria acontecer, ele não acontece, porque a gente quer interferir. Né? Tem uma historinha, né, que fala, eu não sei exatamente a historinha, mas assim, pode ser que vocês encontrem diferente por aí, tá? Eu vou falar do jeito que eu lembro. Mas que tinha 2 monges andando, né, por uma floresta e tal, em determinado momento eles encontraram uma moça que ela precisava atravessar um rio, né? Era um rio pequeno, assim, não era fundo nem nada, e ela não queria atravessar o rio porque ela tinha medo, porque ela não queria se molhar, enfim. E aí um dos monges pegou ela, colocou ela nas costas e carregou ela até o outro lado, né? E o outro monge ficou indignado, né? Falou, mas como assim, né? Pensando com ele mesmo, né? Poxa, não acredito que ele preferiu se molhar para, né, ajudar a moça lá e ela não fez nada. E ele ficou indignado com isso e continuaram o caminho os dois, ele lá, remoendo isso. E aí, num determinado momento, o monge que carregou a moça falou para ele, né? Nossa, você tá quieto, né? Aconteceu alguma coisa? E aí ele explodiu, falou assim, olha, eu acho que você não deveria ter carregado aquela moça lá, porque onde já se viu, ela tem 2 pernas, podia ter ido sozinha, por que você foi carregar a moça e tal? E aí o monge que carregou respondeu, olha, você percebe que eu carreguei ela só naquele trecho, você está carregando até agora. Né? Então, assim, o quanto de coisas que aconteceram lá atrás a gente não carrega até hoje, e a gente tem consciência que a gente carrega isso, mas a gente continua carregando.
né? E aí o que acontece? Se a gente está carregando aquilo, a gente não está permitindo que a roda circule. A gente está freando a roda, a gente não está permitindo que haja um movimento para que aquilo passe e surja uma outra coisa. Né? E é assim que funciona. Faz sentido para vocês? Faz. Muito. Ah, e como? Tá, legal. Então, no final das contas, né? Voltando aqui, que eu estava assim, podemos dizer. Quando o nosso nível de consciência aumenta, a gente passa pelas dores sofrendo somente aquilo que precisa ser sofrido. A gente não se apega às dores. Então, a gente vive aquele momento e deixa passar, né? A nossa vida toda a gente trabalhou, a gente funcionou no lado oposto, a gente fez o contrário, a gente sempre reprimiu ao invés de viver, porque viver a dor dói, né? Obviamente. Mas ao reprimir, a gente impede que ela cumpra o seu ciclo. E aí ela fica com a gente para sempre, né? Enquanto a gente permitir. Existem aqui algumas estratégias que a gente usa com muita frequência para fugir dessa dor, né? E, em outras palavras, estratégias que a gente utiliza para reprimir e impedir que a dor se manifeste da maneira que ela tem que se manifestar, para que depois ela saia, né? Para que depois a gente deixe de experimentar a dor e passe a experimentar outras coisas. E uma das estratégias é a procrastinação, a preguiça, a paralisação. Porque nesse momento, né, a gente se pergunta, nesse momento quando a gente passa por essa procrastinação, o que a gente pode se perguntar, né? Qual que é a dor que você está evitando lidar quando não faz aquilo que precisa fazer? Porque algo que dá prazer, algo que a gente está tranquilo, que não tem problema nenhum em fazer, a gente faz sem pensar, nem precisa mandar, né? E a gente não se sente forçado a fazer. Mas quando a gente percebe que a gente está procrastinando, que a gente se sente paralisado, que dá aquela preguiça de fazer alguma coisa, faça essa pergunta, né? Que dor que eu estou evitando lidar quando eu por não fazer isso que eu preciso fazer, né? Com essa procrastinação. Porque se você está procrastinando é porque você está evitando entrar em contato com algo que te incomoda, né? E o algo que te incomoda vai continuar te incomodando enquanto você não entrar em contato com ele, né? E aí a gente fica nessa luta aí, né? Nesse cachorro correndo atrás do rabo. Outra estratégia que a gente usa muito de fuga de dor são as drogas, né? Os vícios, as compulsões alimentares e sexuais. E aí é uma tentativa de buscar um prazer fora para silenciar a dor que está dentro. Né? É aquela coisa de eu não consigo, por mim mesma, experimentar o prazer, então eu preciso de algo fora de mim para me dar esse prazer, para calar a boca dessa dor que está dentro de mim e que está me incomodando muito. Outra forma de estratégia de fuga, excesso de trabalho, de atividades, de distrações. E aí, nesse momento, quanto mais eu me mantenho ocupado, menos tempo sobra para eu lidar com as minhas questões pessoais. Então, você acaba se envolvendo com várias atividades, você acaba fazendo várias coisas, em momentos em que você poderia ficar sozinha, conectada com você mesma, você arruma alguma coisa para fazer, né? Momentos em que você precisa tomar algumas decisões, que você precisa se centralizar e se focar em você mesma, você acaba inventando coisas para fazer, ou acaba trabalhando mais do que deve, aí bota a culpa no trabalho, mas novamente, né? Só tem muito trabalho porque, de alguma forma, você está projetando isso para fora. E outra coisa, né, outra fuga seria o excesso de preocupação e julgamento com outras pessoas. Porque, obviamente, é muito mais fácil lidar ou palpitar na vida dos outros do que olhar para a minha, né? Então, aquilo que eu evito olhar na minha vida, ela não sobe dentro de mim. A coisa é que eu acabo projetando em outras pessoas, e aí eu falo, dou os conselhos para as outras pessoas que eu mesma não consigo seguir na minha vida, né? E aí entra o aspecto da integração emocional, né? Quando a gente fala de raiva, de dor, de coisas negativas, a gente tende a falar, eu quero eliminar isso da minha vida, né? E o termo correto que a gente usa, né, na psicologia é integração. Porque como isso faz parte de mim, o que está acontecendo é que eu estou separando isso de mim. Eu estou, de alguma forma, tentando separar
porque eu não quero entrar em contato com isso, né? Então, quando eu separo, eu não resolvo. E quando eu integro, quando eu aceito que a raiva faz parte de mim, da mesma forma que a alegria, que o amor fazem parte de mim, eu integro essa emoção. E aí eu me curo. Então, a cura verdadeira, ela ocorre quando há essa integração emocional. Então, só para vocês entenderem melhor, eu fiz aqui uns gráficos. Vamos supor aqui que esse seja o ciclo da dor emocional, né? Então, a gente tem um eixo aqui que é a intensidade e outro eixo que é o tempo. Então, qualquer dor que a gente sinta, né, emocional, física, enfim, ela tem essa característica, ela é uma onda. Então, ela começa aqui embaixo, ela vai aumentando a intensidade, vai ficando doloroso, e chega no momento que ela se esvai. Da mesma forma que a gente inspira e expira, da mesma forma que tudo tem os seus ciclos da natureza. As emoções, tanto as negativas quanto as positivas, são exatamente a mesma coisa, a lógica é a mesma. E aí o que acontece quando a gente reprime uma dor, quando a gente reprime algo que a gente não quer? A gente cria uma barreira, né? Então, a gente cria essa barreira, esse pedacinho aqui fica tudo bem, porque é o nosso lado consciente, é o lado que, né, já resolvi isso, né? Você botou embaixo do tapete, você resolveu, você acha? E aí, no inconsciente, ela continua aqui, ativa. Você só, obviamente, não tem consciência, mas ela continua aqui. Você simplesmente barrou o processo e está mantendo ela congelada lá. É um pouco até aquilo do que a gente falou da semana passada do efeito Zenão, né? É como se você estivesse em constante observação e ela não consegue sair desse estado. Você paralisou ela nesse estado. E quando a gente está num processo de cura, que seria a integração, a gente permite que a dor, ela passe pelo seu ciclo, ela cumpra o seu ciclo completo. Então, a gente não coloca barreiras. A gente se permite viver as emoções negativas da mesma forma que a gente se permite viver as positivas, né? E obviamente, é doloroso, mas se a gente não permitir que isso aconteça, a gente simplesmente vai ficar agarrada com essa emoção, igual aqueles bichinhos agarradinhos que grudam na gente, a gente vai ficar agarrado com a gente por causa da vida, né? Então, como que acontece essa cura emocional? Por exemplo, muitas aí talvez já tenham sentido isso, percebido isso, que então comecei a fazer TFT e aí, nossa, me veio um choro e não sei o que, aí começa a chorar, e aí você tenta parar o choro, ou senão você para com o TFT porque fala, tô chorando, tá piorando. Não, na verdade não tá piorando, significa que você estava aqui, aí você quebrou essa barreira e agora você atingiu um pouco mais alto. Então, em termos de intensidade, ficou um pouco mais intenso. Mas, se você se permitir chorar, se você se permitir viver isso, logo ela vai descer. Como tudo. A gente não consegue... Vocês já conseguiram alguma vez congelar algum momento positivo na vida de vocês, assim, que vocês tragam até hoje? Aquela alegria que vocês sentiram em algum momento, vocês conseguem senti-la com a mesma intensidade hoje ainda? A gente não consegue congelar nem o positivo, quer dizer, o positivo, infelizmente, a gente não consegue congelar, né? O negativo a gente congela, entre aspas, porque a gente tem esse movimento de tentar frear. O positivo a gente não tenta frear, né? Porque a gente quer viver mesmo, né? Quero viver mesmo a alegria, os prazeres, tudo de bom. Agora... A gente sabota, né? Não querendo viver também a alegria, né? A gente está tão acostumado, acho que sabe o que eu acho? Que a gente está tão acostumado com esse mecanismo de frear, que o cérebro já não entende mais o que é positivo, o que é negativo, já começa a frear tudo, sabe? Porque fica uma zona na cabeça. Eu acho que... O antidepressivo, o ansiolítico, de alguma forma, ele é também um retentor, né, disso, né? Sim. E impede, porque só mascara, né, a coisa. Só mascara, né? Bota essa barreira aqui na frente. E aí, quando a gente começa a trabalhar com algum tipo de ferramenta de cura, como TFT, né, algum tipo de ferramenta de cura energética, funcional, o que a gente observa? Que a gente consegue diminuir o tempo, né, do ciclo, porém, a intensidade dele fica muito mais intensa em relação ao tempo que ele tinha, porque antes você era gradativo, né? Você ia do passo 1 para o passo 2, para o passo 3, para o passo 4. Aqui você vai do 1 para o 2, para o 3, para o 4, assim, em um dia, né? Então, é por isso que muitas de vocês talvez já tenham percebido que fazendo TFT, esse tipo de trabalho de cura, vocês sentem com muita intensidade aquela emoção, né?
E é justamente por isso, porque ao diminuir o tempo, eu comprimo a curva. Então, automaticamente, a intensidade, ela fica maior, ela fica... a intensidade não muda, né? O que muda é o espaço de tempo que você tem para lidar com ela. Então, ela fica muito intensa, porém, ela tende a se esvair mais rápido. Tá? Então, por isso que eu falo, gente, tá fazendo TFT, começou a chorar, mas chora mesmo, bota para fora. Outro dia, né, a Cláudia estava falando de vontade de arrotar, arrota, bota para fora. O que tiver que botar para fora, bota para fora. Porque é esse processo que vai permitir que vocês passem logo por esse ciclo e bola para frente. Acabou. Mas isso precisa acontecer. Não existe outra forma da gente lidar com essas emoções que estão nos incomodando que não seja permitir que ela siga o caminho dela. Faz sentido isso para vocês? Vai. Falando em Cláudia, ela caiu de vez aqui, né? Enfim. Tem um outro gráfico que eu queria... antes de falar disso, né? Voltando lá um pouco, um outro exemplo que eu queria dar, tem uma psicóloga argentina, ela chama Laura Gutman, não sei se vocês conhecem. E ela trabalha muito com questões de maternidade, né? E ela fala muito sobre essa questão dos ciclos, assim, em relação à nossa vida, né? Que a gente tem... tudo na nossa vida tem o seu momento de maturação, né? Então, cada um tem o seu tempo para começar a ler, cada um tem o seu tempo para começar a andar, para começar a desenvolver as habilidades, enfim, cada um tem o seu tempo. E o que acontece é que hoje em dia a gente tende a padronizar muita coisa, né? Você tem que amamentar o bebê de 3 em 3 horas, se ficar com fome antes, azar, vai morrer de fome, porque tem que ser de 3 horas. Você tem que tirar a fralda com 2 anos. Então, tem alguns padrões que a gente estabelece porque a gente achou legal, sei lá, porque não tem esse fundamento, né? E aí a gente procura padronizar os indivíduos como se os indivíduos fossem padronizáveis, né? E cada um é cada um. Então, ela conta muitos casos de, por exemplo, mães que seguiram lá uma orientação do médico de parar, de tirar a fralda do filho com 2 anos, né? E aí a criança está lá com 7 anos, continua fazendo xixi à noite na cama, né? E as mães procuram ela, e ela fala, então, mas olha, meu filho tá com 7 anos, ele ainda faz xixi na cama, não é normal, tal, não sei o quê. E a orientação que ela dá é a seguinte: coloca a fralda nele de novo. Aí a mãe fica, não, mas como assim eu vou colocar a fralda? Meu filho já tem 7 anos. Fala assim, não, o problema dele não é fazer xixi na hora de dormir. Então coloca a fralda dele na hora de dormir. E aí o que acontece? A criança, ela continua fazendo xixi por um tempo, 1, 2, 3, 4, 5 dias, mas chega um momento em que ela atingiu aquele nível de maturidade que ela precisava, que foi interrompido antes, porque a mãe decidiu tirar a fralda antes do momento em que ela se sentia preparada para isso. Então, no momento que ela volta com a fralda, ela continua o processo de desenvolvimento psíquico dela, e aí ela consegue, num determinado momento que ela está pronta verdadeiramente, ela já não tem mais a necessidade da fralda. Então, é esse o processo que ela usa. Por quê? Porque a partir do momento que você interrompe um ciclo, um fluxo, você vai sofrer as consequências disso até você permitir que o fluxo termine. Então, muitas vezes a gente tenta parar determinadas coisas, determinados ciclos da nossa vida, antes que eles se completem, e a gente, isso falando de nós mesmos, né? Não necessariamente de nós com outras pessoas, nós conosco mesmo. Porque a gente, sei lá, tem pressa, porque a gente acha que, não, eu preciso aprender determinada coisa em um mês, porque todo mundo aprende em um mês. Né? E você se cobra porque você precisa aprender em um mês, né? Porque senão você é burra, você é anormal, você é sei lá o quê. Né? E aí, quanto mais você se força a isso, mais difícil fica você cumprir aquilo, porque você está se impondo uma limitação. Né? Você não está respeitando o seu próprio tempo. E aí, tem um outro gráfico aqui, ainda falando dessa questão da integração emocional, que tem a ver um pouco com como que funciona essa questão dos traumas, né, que a gente vive. Se a gente pegar um eixo aqui da nossa maturidade emocional e nosso nível de consciência, e um outro eixo em termos de tempo, né, vamos falar aqui que são anos, né, então aqui são as minhas idades, 5, 10, 15, 20 anos, enfim. Essa linha aqui, ela representa o nosso desenvolvimento
tanto emocional quanto em termos de nível de consciência, que a gente vai adquirindo conforme a gente vai crescendo. Né? Então, todo mundo tem essa linha aqui. Né? Para algumas pessoas, pode ser mais para baixo, para algumas mais para cima, algumas se desenvolvem mais rápido, outras menos. Mas, enfim, o que importa é que todos nós temos uma escala de desenvolvimento evolutivo que acontece durante o nosso processo, durante a nossa vida. Né? Então, por exemplo, aqui a parte verde mostra o ganho que eu já tive em termos de maturidade, né? E nível de consciência. Então, vamos supor que essa bolinha aqui, ela represente um trauma que aconteceu quando você tinha mais ou menos aqui uns 8 anos. Nesse momento, você ainda não tem maturidade emocional e nenhum nível de consciência para conseguir lidar com essa questão como um todo, né? O que vai acontecer? Você só vai ter essa maturidade por volta dos seus 30 e poucos anos, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou citando. Então, o que acontece? Como você não tem maturidade para lidar com isso, você vai reprimir. Porque você não sabe o que fazer com isso, você reprime. Né? E aí você vai ter condições de liberar isso quando você chegar num nível de maturidade emocional, num nível de consciência, em que você consiga lidar com essa questão. E isso acontece em diferentes... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Isso acontece em diferentes fases, né? Então, se tem alguma coisa aqui que aconteceu, às vezes, quando eu tinha 15 anos, pode ser que eu só tenha maturidade para entender isso, né? E me libertar disso aos 45. Se acontecer alguma coisa aqui quando eu tinha uns 2 anos, eu não tinha, né, meu nível de maturidade era muito baixo, talvez eu só consiga me libertar disso quando eu tenha por volta dos meus 55. E isso vai depender, a curva aqui vai depender do seu progresso, né, do seu desenvolvimento pessoal, né? Se for uma pessoa que está lá na busca do autoconhecimento e tal, tudo provavelmente essa linha vai ser mais daqui para cima. Né? Então, você consegue adquirir a capacidade de lidar com as questões que te incomodam com muito menos tempo do que o resto da população que vive na Matrix, achando que a vida é só trabalhar, voltar para casa e trabalhar, voltar para casa. Né? E aí o que acontece? Uma coisa importante. Então, significa que se tem alguma coisa que aconteceu com 2 anos, eu só vou adquirir essa maturidade com 60, significa que eu vou ter que ficar todo esse tempo sofrendo? Né? Não, porque o que acontece? Conforme a gente o tempo vai passando e essa escala aqui vai aumentando, a gente vai conseguindo trabalhar alguns aspectos desse trauma inicial, não 100%, mas a gente vai conseguindo trabalhar alguns aspectos à medida que a gente vai tendo maturidade para isso. Então, supondo que isso aqui seja 100% do problema, talvez com uns 20 anos eu consiga lidar com 5% do problema. E aí me sobrou 95. Aí talvez com uns 30 eu consigo lidar com mais uns 15. Né? E aí a gente vai aos poucos lidando na medida em que a gente está preparado para isso. E é por isso que eu falo que às vezes a gente tem essa sensação de tipo, nossa, mas eu já tratei isso e voltou. Né? Eu já fiz EFT, fiz TFT, fiz um monte de coisa e para tal questão e tinha resolvido, agora parece que voltou. Não é que voltou, é que agora você tem um nível de conhecimento, um nível de consciência, uma maturidade que você não tinha naquela época. Então, agora você tem mais condição de lidar com alguns aspectos que não foram lidados naquela época. Tá? Mas você só vai conseguir resolver 100% mesmo da questão quando a gente chega aqui. Né? Quer dizer, se você quiser também, né? Porque também depende do livre-arbítrio. Quando a gente faz um trabalho com TFT, quebra de paradigmas, limpeza de traumas, crenças ou outras ferramentas, enfim, de limpezas energéticas, a gente aumenta aqui, a gente diminui o tempo que a gente da curva para a gente adquirir mais maturidade emocional e nível de consciência. Essas ferramentas, elas trabalham muito na expansão da consciência. E quanto mais a sua consciência se expande, mais maturidade emocional, mais condição de lidar com seus problemas você tem. Né? Então, esse problema aqui, que de um modo normal, né, demoraria até os seus 30 e poucos anos para você resolver, você já consegue resolver aqui com seus 18, 16 anos. Né? Esse problema aqui, que começou quando você tinha uns 15, se você não fizesse nada, talvez, né, pelo andar da carruagem, você demoraria aí até seus 40, 40 e poucos anos para resolver. E agora, trabalhando essas questões, você tem condição de liberar isso antes, né, por volta dos seus 20.
Essa outra questão da tua infância aqui, dos seus 2 anos, provavelmente você vai conseguir resolver isso, ao invés dos quase 60, você vai resolver com quase 30, né? Então você percebe aqui que você tem esse ganho de espaço, de tempo, quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, né? Da mesma forma que o efeito colateral seria você viver com muito mais intensidade as emoções do que você viveria se fosse esse tempo todo. Imagina, aqui você tem todo esse tempo para fazer a curva. Você tem todo esse tempo para fazer a curva. E aqui, como você tem menos tempo, então a curva ela vai ter que ser mais intensa, né? Então, por um lado, fica mais intenso, mas por outro lado, você já resolve antes. Né? Então, temos essas ferramentas aí justamente à disposição para quem quiser já se liberando quanto antes, melhor, contanto que saiba que realmente vai ser um pouco mais intenso mesmo. Tudo bem? Faz sentido? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Faz sentido, mas eu tô com sono danado. Falou de emoção. É igual a mim, tô morrendo de sono. Ok, tá forçando também. Então imagina na hora da vivência. Gente do céu, vocês vão dormir. Mas sabe por quê? É engraçado, porque essas coisas incomodam. Porque assim, a gente sabe que o problema é nosso, né? Que não adianta a gente querer botar nas costas dos outros, que a gente vai ter que resolver. Isso incomoda. Se incomoda. Né? Todo mundo tá com sono, né? Ou, de fato, a minha apresentação tá muito chata, mas eu prefiro não acreditar nisso. Sua voz é boa para dormir também. Mas olha, bota as coisas tudo coloridinho aqui para chamar atenção, para ficar, né? Uau! Funciona. E conversar também funciona, porque aí, vamos chegar. Por isso que de tempos em tempos eu peço pra você, né? Pergunta se tá tudo bem, porque aí pelo menos quem tá dormindo já acorda. Opa, peraí, me chamou, então deixa eu ver. Eu agradeço. Legal, gente. Então agora vamos para a parte da limpeza de quebra de paradigmas. Peraí, bebê. E eu pergunto para vocês. Vocês acreditam que pessoas ricas tendem a mudar o seu caráter? Não. Acho que não. Só mostra o que ela já é. Vocês conhecem alguém que era de um jeito antes e depois que enriqueceu passou a agir de forma diferente? Enfim. Eu vejo essa mudança às vezes natural. Ok. Isso está muito enraizado no nosso inconsciente coletivo, tá? Obviamente vocês têm um nível de consciência que é superior à média da população, né? Mas isso por ser uma coisa que está muito enraizada no nosso inconsciente coletivo, a gente acaba, em algum grau, absorvendo, né? Vamos fazer aqui a nossa sequência para essa limpeza. Vamos lá, lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que pessoas ricas mudam o seu caráter negativamente. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da crença de que pessoas ricas mudam o seu caráter negativamente. Queixo. Eu me libertei da crença de que pessoas ricas mudam o seu caráter negativamente. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que pessoas ricas mudam o seu caráter negativamente. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da crença de que pessoas ricas mudam o seu caráter negativamente. Próximo agora. Você tem medo de atrair amizades ou relacionamentos que estejam interessadas apenas no seu dinheiro? Não, eu não. Não tem. No momento, não. Até porque no momento, não. Eu enricar, quem sabe, né? Tá, então vamos pensar em vocês, né, já milionárias, né? Rola um medinho aí, uma coisa, putz, será que a pessoa, né, tá aqui comigo porque né, eu sou legal? Okay. Sim, rola. Então, vamos fazer.
Lateral da mão. Eu quero me libertar do medo de atrair relacionamentos com pessoas interessadas apenas no meu dinheiro. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar do medo de atrair relacionamentos com pessoas interessadas apenas no meu dinheiro. Queixo. Eu me libertei do medo de atrair relacionamentos com pessoas interessadas apenas no meu dinheiro. Dedo médio. Eu sempre estive além do medo de atrair relacionamentos com pessoas interessadas apenas no meu dinheiro. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além do medo de atrair relacionamentos com pessoas interessadas apenas no meu dinheiro. Ok. Próximo. Você tem dificuldade de dizer não quando te pedem dinheiro emprestado? Tem. Eu tenho. Engraçado isso, né? Parece que é obrigação nossa, né? Se for filho, então... Sério. Imagina. Então, vamos lá fazer esse daqui. Lateral da mão. Eu quero me libertar dessa dificuldade de dizer não quando me pedem dinheiro emprestado. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar dessa dificuldade de dizer não quando me pedem dinheiro emprestado. Queixo. Eu me libertei dessa dificuldade de dizer não quando me pedem dinheiro emprestado. Dedo médio. Eu sempre estive além dessa dificuldade de dizer não quando me pedem dinheiro emprestado. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além dessa dificuldade de dizer não quando me pedem dinheiro emprestado. Ok. Você se sente culpada por estar devendo dinheiro, caso esteja, ou, né, por já ter devido dinheiro alguma vez na vida de vocês? Sim. Sim. Eu me sinto incomodada. Tá. Vocês podem substituir aqui o culpada pelo sentimento que fizer mais sentido para vocês, tá? Lateral da mão. Eu quero me libertar da culpa que sinto por estar devendo dinheiro. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da culpa que sinto por estar devendo dinheiro. Queixo. Eu me libertei da culpa que sinto por estar devendo dinheiro. Dedo médio. Eu sempre estive além da culpa que sinto por estar devendo dinheiro. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da culpa que sinto por estar devendo dinheiro. Ok. Você se incomoda de receber ou de andar com notas de valores altos? Não. Eu sinto medo. Eu gosto. Você gosta? Não rola aquele negócio de você ir lá no banco, saca R$500, vem tudo nota de 100, você precisa pagar um negócio que custa R$2, você fala, pô, só tem nota de 100, meu, que saco. Não rola isso. Só trocar. Não, mas é justamente, né? Aí você vai trocar, as pessoas, não, mas putz, não tem trocado para 100 e tal. Não rola essa ansiedadezinha quando vem uma nota grande, não, né? Sim. Eu adoro. Tá, vamos tratar isso, talvez em algum grau aí, né? Lateral da mão. Eu quero me libertar do incômodo que sinto em receber ou andar com notas de valores altos. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar do incômodo que sinto em receber ou andar com notas de valores altos. Queixo. Eu me libertei do incômodo que sinto em receber ou andar com notas de valores altos. Dedo médio. Eu sempre estive além do incômodo que sinto em receber ou andar com notas de valores altos. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além do incômodo que sinto em receber ou andar com notas de valores altos. Deixa eu ver. Essa era a última. Bom, então agora
semana passada a gente trabalhou, né, os traumas e crenças conscientes de 0 a 11, e hoje a gente vai trabalhar as crenças e os traumas inconscientes de 0 a 11. Tem muito a ver com isso que a gente falou hoje, de coisas que aconteceram lá atrás, que a gente não tem consciência, né? A gente não tinha ainda desenvolvimento da nossa racionalidade pleno o suficiente para a gente entender o que aconteceu, mas estão ali incomodando a gente de alguma forma. Então, antes da gente fazer, vamos fazer os pontos de reversão, né? Vou colocar vocês aqui. Lateral da mão. Eu quero me permitir entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 0 a 11 anos. Abaixo do nariz. Eu vou me permitir entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 0 a 11 anos. Queixo. Eu me permito entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 0 a 11 anos. Dedo médio. Eu sempre me permiti entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 0 a 11 anos. Lateral do olho. Eu sempre me permitirei entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 0 a 11 anos. Gente, deixa eu só ver um negócio aqui, porque como caiu naquele momento a transmissão, deixa eu ver se não parou, não parou a gravação também. É um material que é válido de várias formas, né? Eu não sei o que é diversificado. Peraí. Mas por que não está aparecendo aqui? Deixa eu ver o negócio. Ah, tá. Bom, para mim parece que está gravando ainda, então acho que não vai ter problema. Legal. Bom, então vamos lá. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Kátia, Oi. claro, se a gente estiver focando no inconsciente, aparecer os conscientes também. A gente começar a aflorar e lembrar os conscientes juntos. É provável que aconteça. É provável que aconteça. E ok, aí você foca naquilo que vir. Tá? Por mais que o foco seja inconsciente, há a possibilidade de, enquanto a gente faz essa liberação, de eles realmente virem à tona. E aí você pode focar nessas lembranças ou nessas sensações que virem. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer antes da gente começar a vivência, a gente vai fazer uma oração inicial, né, de abertura de campo e tal, fazendo os 5 pontos de reversão. Então, a gente vai bater continuamente nos 5 pontos, né, lateral da mão, abaixo do nariz, queixo, dedo médio e lateral do olho. Vou deixar vocês no mudo e logo em seguida a gente já vai para a prática, tá? Vou deixar no mudo. Bons sonhos para vocês, que eu já estou até vendo o que vai rolar aqui. E vamos lá, lateral da mão. Nesse momento, eu, me reconhecendo como um ser de luz e como uma centelha divina pertencente ao Criador, me conecto com a sabedoria, o amor e a força do Criador e do meu eu superior e me permito entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes relacionadas à prosperidade do período de 0 a 11 anos dessa minha existência. Tenho consciência de que somente os aspectos que estão prontos para serem liberados em mim serão trabalhados, e que nada além do que eu tenha maturidade emocional para lidar nesse momento virá à tona. Peço para que os meus guias e mestres de luz me acompanhem e me protejam nessa jornada, e que me auxiliem na identificação
limpeza e remoção de todos os padrões energéticos que carrego em meus corpos, provenientes de traumas, mágoas, culpas, tragédias, promessas, acordos, dores físicas e emocionais, crenças e visões de mundo limitantes, inconscientes, que já não fazem mais parte do meu aprendizado e me afastam da vibração da prosperidade, respeitando as leis divinas, meu livre-arbítrio e o bem maior de todos os seres. Que assim seja. Gratidão. Ok, então agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, irem se conectando com a respiração de vocês, observando o ar que entra, o ar que sai. Vai observar, vai relaxando o corpo, descontraindo os músculos, desfranzindo a testa, os olhos, soltando o maxilar, os ombros. Permitindo que a respiração seja fluida, leve. Nesse momento, vamos fazer 3 séries de respirações, onde a gente vai inspirar em 4 segundos, segurar em 4 e soltar em 8. Vamos lá. Inspira, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4, solta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4, solta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4, solta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Se permita entrar em contato agora com toda a contração de energia, energias de baixas vibrações provenientes da sua infância, no período de 0 a 11 anos. Imaginando-se dentro de uma esfera de luz azul, uma esfera de proteção, onde você se sente segura, tranquila, calma. E nesse momento, você se vê em frente à casa onde você morava quando nasceu, ou então a casa onde você passou a maior parte da sua infância, ou a casa que por qualquer motivo tenha sido mais marcante para você. Observe os detalhes dessa casa, as cores, a estrutura dela. Agora, siga em direção até a porta da casa. Encoste a mão na porta, sinta a porta nas suas mãos. Nesse momento você pode abrir a porta, visualizar a casa internamente. Dá uma olhada geral, ver se existe algo dentro dessa casa que te chama mais atenção. Observe os cômodos, se há pessoas nela.
corredores, se é fácil respirar aí dentro, se é difícil. Então você vai lentamente caminhando até o seu quarto. Prestando atenção nos detalhes que vocês encontrarem pelo caminho. Observando se tem cheiros que chamam a sua atenção, barulhos, vozes presentes nessa casa, nesse ambiente. E agora, entrando no seu quarto, você observa que tem uma menina de costas em algum lugar desse quarto. Uma criança. E ao chegar perto dela, ela se vira e você percebe que você está olhando a você mesma quando criança. Olhe nos olhos dessa criança. Veja as sensações que você sente ao olhar essa criança. Observe a expressão do rosto dela. Como ela está vestida. Então, nesse momento, ela chega perto de você e ela fala que tem um segredo para te contar. A expressão dela fica um pouco mais sombria, um pouco mais triste. E ela vai até a cama e pega embaixo da cama uma caixinha de madeira pequena. Ela volta para te entregar a caixa, segura nas suas mãos e te diz: minha querida, aqui eu guardo todas as minhas dores, todas as minhas mágoas. Eu não consigo lidar com elas. Sou apenas uma criança. Você já é adulta, você é forte. Você pode lidar com essas dores. Então, você abre essa caixa e você observa o que tem dentro dela. Pode ser alguma coisa física, pode ser alguma coisa que você não veja fisicamente, mas que você sinta, intua. Nesse momento eu vou ficar em silêncio por alguns minutos para eu identificar uma sequência. Mas você continua interagindo com essa caixa da maneira que você se sente melhor. Observando as suas sensações, as suas emoções. Pode bater no dedo mindinho.
Ponto gama. Indicador. Mindinho novamente. Abaixo do olho. Abaixo da axila. Ok, vamos fazer o Gama 9 agora. Pontilhamos, fecha os olhos, abre os olhos, olha para frente. Diagonal para baixo de um lado, diagonal para baixo do outro lado. Círculo com os olhos para um lado. Círculo com os olhos para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Podem fechar os olhos novamente. Mantém o ponto gama. A gente vai fazer 5 respirações profundas. Liberando a cada expiração qualquer desconforto que vocês possam estar sentindo. Caso não estejam sentindo nada, somente colocando a intenção de liberar todos os traumas, todas as crenças desse período da vida de vocês. A gente vai inverter a mão, bater no mindinho da outra mão. Ponto gama. Indicador. Mindinho. Abaixo do olho. Abaixo da axila. Ok, pode parar. Mantém os olhos fechados. Vocês continuam com a caixa, segurando a caixa. E agora, você olha nos olhos dessa menina. Você pode se ajoelhar para ficar na mesma altura que ela. E ela te entrega uma caixa de fósforo. Você pega ela pela mão e a conduz até uma área aberta na casa de vocês, ou um quintal, um jardim, ou caso não haja, na rua mesmo.
E antes de acender o fósforo, você olha para ela e fala que vai ficar tudo bem, que você agora vai lidar com essas questões. Você acende fósforo, coloca fogo na caixa. E vocês duas ficam observando o fogo subindo pela caixa, transmutando todas as energias que estavam congeladas dentro dessa caixa, densificadas aí dentro. Observando como o fogo vai transmutando tudo isso, encaminhando toda essa energia para o universo, para que de alguma forma essa energia seja reintegrada em uma outra frequência, uma outra vibração, uma vibração de amor, de luz, sabedoria. Sintam o calor do fogo, a temperatura da mão dessa menina que você está segurando. Então você pode agora visualizar que toda a caixa já foi queimada. As chamas já estão se apagando. E você olhando nos olhos dessa menina, diz para ela: minha querida, eu já resolvi essa questão para nós. Te agradeço por fazer parte de mim e por todas as histórias que vivemos. Graças a você, eu estou aqui hoje bem, e levando adiante os seus sonhos, os nossos sonhos. Você sempre vai morar dentro de mim. Então você abraça essa menina e sente o calor desse abraço. Sente seu coração batendo em conjunto com o dela, na mesma frequência, na mesma batida, unidas por um amor maior. Sentindo a alegria desse reencontro com essa menina que talvez estivesse esquecida dentro de você, que talvez você não estava dando atenção, não estava conseguindo perceber os gritos que ela dava dentro de você. Então, cada vez mais você vai sentindo nesse abraço
que ela vai diminuindo, diminuindo, até virar uma bola de cor dourada que você carrega, você leva para o seu peito, em direção ao seu coração, sentindo toda essa energia, essa menina que faz parte de você, invadir o seu coração, expandir o seu coração, curar o seu coração. E agora, as batidas do seu coração batem na mesma frequência que o ritmo dessa bola pulsante dourada, que já está integrada dentro de você. E com a força dessa energia pulsando, vibrando no coração de vocês, vocês sentem que a energia ela fica tão forte, mas tão forte que ela, literalmente, ela se expande para além do seu corpo, em direção a toda a sua casa. Essa luz dourada agora invade toda a sua casa, saindo do seu peito e curando todo esse ambiente, todas as pessoas que moraram nessa casa, todas as histórias que vocês viveram lá, todas as questões mal resolvidas. Nesse momento você dá permissão para que elas cumpram os seus ciclos e se libertem. Você não precisa mais carregá-las. Então, pouco a pouco você vai voltando o foco da sua atenção para a sua respiração, para esse momento. As sensações do seu corpo, os barulhos externos. Pouco a pouco você vai se reconectando com aqui, agora, mexendo os dedos da mão, os dedos do pé. Quando vocês se sentirem prontas, podem abrir os olhos, voltar para esse momento. Estão todas bem? Todas fizeram uma boa viagem? Tudo bem. Ai, Tudo Vai estar bem? disponível para a gente fazer de novo, Kátia? Sim, sim. Tem que fazer de manhã. Você embarcou no trem e foi embora. Perdi alguns pedaços aí. Entendi, tá certo. Legal. Vocês estão se sentindo bem, meninas? Tá, alguém está com algum desconforto, algum incômodo que ficou, algo que mexeu aí dentro? Não. não. Legal. Bom, então essa sequência vocês não precisam necessariamente fazer, né, a vivência inteira, se quiserem pode, mas não tem necessidade. Mas vai ser como das outras vezes que a gente fez quando a gente trabalha as questões mais inconscientes, né? A gente vai fazer essa oração de abertura e tal, e depois a gente coloca a intenção de trabalhar as questões inconscientes fazendo a sequência, tá?
A tarefa para essa semana vai ser, como semana que vem a gente vai trabalhar a nossa adolescência, né, período de 12 a 17, então, da mesma forma que eu mandei lá aquele questionário da infância, eu vou pedir agora para vocês responderem algumas perguntas em relação à adolescência, para trazer à tona alguns aspectos aí que talvez precisem ser relembrados, né, que talvez vocês não tenham esquecido, enfim. E durante a semana vocês vão me falando como vocês vão se sentindo, tá? Se sentirem que está muito pesado, enfim. Porque da outra vez a gente fez um reequilíbrio depois de 2 sessões, né? Então, em tese, pode ser que talvez vocês sintam a necessidade de dar uma reequilibrada aí antes da gente chegar lá. Mas aí vocês me avisem se sentirem essa necessidade. Tá bom? Tá ótimo. Legal. No final das contas, a Sônia não apareceu mesmo, né? Bom, então, é isso. Eu tava querendo, peraí, não tá todo mundo, mas eu tava querendo tirar uma fotinho nossa. O que vocês acham? Hoje eu tô bagunçada. Vocês vão aparecer bem pequenininhas. A Tânia, então, nesse escuro, mal vai aparecer. Só acender aqui a luz. Vai passar o batom. O que aconteceu? Deixa eu colocar aqui. Perdi Não tô vendo ninguém mais, Kátia. Cláudia? Não tô vendo, não. Mas você tá aqui. Todo mundo tá te vendo. Eu tô aí. Você tá. Vai aparecer na foto. Eu não tô vendo ninguém. É porque eu acho que eu tirei a apresentação e ficou só a carinha. Não, tá parecendo. Não. Não? Bom. Não. Desconectou mesmo, só tô escutando. Mas pode dar um sorrisinho que você tá aparecendo, tá? Então vamos lá, vamos fazer um X aí. Sim! Legal, deixa eu ver se ficou boa, peraí. Vamos ver se ninguém ficou estranho. De novo. Pior que não foi, peraí. Ctrl Alt. Deixa eu ver se vai agora. Pronto, aprendi aqui o negócio. Então, de novo, vamos todo mundo dar um sorrisinho. 2, 3 e X. X! Ok, legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém não gostaria que isso fosse para alguma rede social? Alguém tem alguma restrição quanto a isso? Eu não tô me vendo? Só se eu tiver descabelado. Eu também não quero não, porque eu tô feia. Eu não tô me vendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a foto no grupo e aí vocês me dão o ok, se pode ou não, tá bom? Tá. Legal, meninas. Então, gratidão. Semana que vem a gente vem preparado, então. Deixa eu fazer uma coisinha. Mas é porque a gente não consegue reunir todo mundo. Hoje, por exemplo, eu não estava, né? Mas pelo menos tinha mais gente, né? Então, não, mas manda, vai ficar linda. Nós somos lindas de qualquer jeito. Gente, eu acho. Legal, meninas. Gratidão pelo dia de hoje. E eu mando para vocês por e-mail, depois da gravação, tudo certinho. Tá bom? Tá, joia. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite.